temos muitas informações para você, começando bem essa semana. Se a gente não se viu, feliz ano novo para você. Gente, janeiro é o janeiro roxo. Ele é exatamente utilizado para conscientização das pessoas sobre uma doença grave, que é a hanseníase. E a gente vai falar desse assunto a partir de agora com a doutora Ana Elisa Mendonça, que é dermatologista e vai trazer para a gente muitas informações. Doutora Ana Elisa, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Feliz ano novo para a senhora. Você também. Doutora, hanseníase, o que é a hanseníase? Então, a hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma micobactéria, que é o Mycobacterium leprae. Então, é uma doença que tem uma transmissão, de pessoa para pessoa através da respiração. Então, são gotículas respiratórias em pessoas que convivem muito tempo. Então, não é uma transmissão rápida. Então, são pessoas que vivem em um mesmo ambiente, que trabalham no mesmo ambiente por muitas horas. O Brasil hoje, nós temos muitos casos de hanseníase? Ainda temos muitos casos de hanseníase. É uma doença que vem diminuindo o número de casos novos, mas o Brasil ainda é o segundo país com maior número de casos novos no mundo. Então, é uma doença bem prevalente ainda. Doutora, quais são os sintomas da hanseníase? A pessoa, olha, eu estou acompanhando, queria saber como é que eu posso ficar preocupado, preciso procurar um tratamento. Quais são os sintomas? Então, a gente tem que entender que a hanseníase acomete principalmente a pele e o sistema nervoso periférico. Então, quando a gente consegue ver mais, são lesões na pele. Essas lesões podem ser tanto lesões brancas, que a gente chama de lesões hipocrômicas, como lesões mais avermelhadas. Geralmente, as lesões mais avermelhadas, elas têm as bordas mais vermelhas e o centro mais branco. Mas quando faz essa lesão pensar, nossa, pode ser hanseníase, acho que isso é o principal para a gente falar. Quando tem uma diminuição da sensibilidade no local da lesão. Então, ao tocar na lesão, a pessoa não sente muito bem aquela região. E também no local da lesão pode ter alteração do suor e alteração dos pelos. Então, isso também é muito importante para a pessoa em casa tentar pensar se pode ser hanseníase ou não. Então, em relação à pele, seriam mais essas lesões. Essas lesões podem ser lesões pequenas, podem ser lesões grandes e geralmente elas são mais arredondadas. Pode ser localizada nas pernas, nos braços, nas costas, não tem uma localização muito característica. Também pode ter lesão na face. Tem alguns casos mais avançados da doença, que as lesões nas faces são mais infiltradas. No lóbulo da orelha também é bem característico, o lóbulo está demasiado inchado. Doutora, quando a gente fala, com relação àquela manchinha branca, que é a micose, tem muita diferença, tem uma diferença grande na manchinha, não tem? Tem. A micose geralmente é o pano branco, né, que é o termo mais popular. Elas são várias manchinhas branquinhas, geralmente pequenas, com uma descamação. Pode ter uma coceira ali, mas não está relacionado com essa perda de sensibilidade no local da lesão. Então, o que chama mais atenção, que é mais característico, é essa perda de sensibilidade. Doutora, percebeu que tem um sintoma desse aí, ele tem que ir numa unidade especializada ou os CAIs atendem? Os CAIs atendem. Então, as unidades básicas de saúde, que geralmente tem aquela estratégia da saúde da família, geralmente é o primeiro passo para o diagnóstico e para o tratamento. Então, nesses locais, os profissionais, eles são especializados para identificar esse tipo de lesão. Então, lá, eles vão fazer o primeiro avaliação. Então, o que é importante? O profissional avaliar a lesão, avaliar a sensibilidade no local da lesão. Então, existem testes de sensibilidade que a gente faz com a sensibilidade térmica, então, a calor, a frio, a dor e ao tato. Doutora, tem cura? A doença tem cura, sim. Que bom. Então, é muito importante que o diagnóstico seja feito no início da doença, porque a partir do momento que você institui o tratamento, começa o tratamento, a doença não é mais transmissível. Então, a pessoa não precisa de ficar naquele isolamento que antigamente era muito característico. A pessoa pode viver a sua vida normalmente, claro que tomando a medicação. O tratamento, geralmente, é um tratamento mais
duradouro, né? Então, é um período de 6 a 12 meses, dependendo da característica das lesões, da extensão do quadro clínico. Os medicamentos para esse tratamento são fornecidos pelo SUS? São. Então, a partir do momento que faz o diagnóstico, a maioria dos casos vão ser tratados mesmo na saúde básica. Então, é disponibilizado os medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Geralmente tem uma parte que o tratamento é supervisionalizado na unidade básica de saúde e eles disponibilizam os medicamentos também para ser tomados em casa. Então, isso é muito importante, porque é uma das estratégias para o combate da hanseníase. Esse tratamento ser disponibilizado e ser tão acessível no Sistema Único de Saúde. A senhora falou que o tratamento pode chegar até 1 ano e não pode ser interrompido. Ele não pode ser interrompido. Nesse período, então, se não for interrompido, não tem transmissão. Não tem transmissão. Até com contato íntimo. Até com contato íntimo. Agora, se a pessoa que tiver hanseníase suspender o tratamento 2 ou 3 meses, e aí? Tem que começar de novo? Tem que começar de novo. Voltar então, no ela zero. tem que voltar lá na unidade básica e reiniciar o tratamento. Doutora, as pessoas aqui no Brasil, a senhora disse que nós somos o segundo país em número de casos de hanseníase. Isso se deve também porque as pessoas às vezes param o tratamento, interrompem o tratamento? Isso, muitas vezes, acho que em todas as doenças, né? As pessoas não vê mais lesão, acha que não está sentindo mais nada, fala assim, tá tudo bem, posso interromper, né? Mas o nível de abandono é muito grande do tratamento. Então, a gente tem que sempre estar atento, realmente conscientizar as pessoas sobre a importância do tratamento, que o tratamento é capaz de interromper a transmissão, que é capaz de curar, então isso é muito importante. Porque a hanseníase é uma doença que também pode deixar sequelas. Então, como ela atinge os nervos, a gente pode ter sequelas sensitivas, então diminuição da sensibilidade principalmente nas mãos e nos pés. Então, o paciente, como ele não está sentindo, ele também não sente dor nessas regiões. Então, qualquer trauma pode causar machucados e o paciente não sente aquele machucado. Então, é muito comum ter queimadura nas mãos por manuseio de panelas quentes, machucado nos pés por sapatos muito apertados e também pode ter sequelas motoras, que atingem os nervos motores. Então, diminuição de força nas mãos e nos pés, isso pode gerar aquela mão em garra ou pé com diminuição da força, com dificuldade para andar. Então, doutora, você estava falando na questão motora, pode chegar o caso da pessoa ir para uma cadeira de rodas e não conseguir caminhar? Então, pode. Geralmente, esse grau de incapacidade, ele vai evoluindo com o tempo sem o tratamento. Então, a pessoa pode chegar a um grau de incapacidade grande ao ponto de não conseguir deambular, sim. Causa dor? Geralmente não. Não, né? Não causa Aliás, dor porque tem a perda né? da dor, porque Exatamente. tem essa diminuição da Aí sensibilidade. é por isso que eu queria chegar nesse ponto, porque a senhora falou, você está tomando um medicamento. Quando ele toma, a tendência é essa mancha sumir? A tendência é. Volta a sensibilidade? Volta, vai voltando com o tempo. Isso com quanto tempo de tratamento, normalmente? É muito difícil falar, porque isso varia muito de paciente para paciente. Tempo Às vezes ela não vê relativo. mais, eu não vou parar. Isso acontece. Por isso que a gente tem que falar. Porque essa micobactéria, ela tem uma resistência grande a medicamentos. Então, assim, foi a base de muitos estudos que conseguiu identificar que esse tratamento era eficaz. Então, o tempo de tratamento, tudo isso é baseado em estudos, né? Então, a gente realmente não pode interromper antes. Doutora, tem alguma parte do corpo onde mais aparece ou não? Não. Geral? As lesões podem aparecer em qualquer região. Agora, essa relação com os nervos são mais nos nervos dos braços, das pernas, né? Mas as lesões podem ocorrer em qualquer região do corpo. Agora, por exemplo, se tiver uma lesão nas costas, por exemplo, mesmo assim ela afeta a questão dos movimentos dos braços e pernas? Também, porque não é só aonde está a lesão que tem a relação com os nervos. Às vezes a lesão está nas costas, mas pode ter um comprometimento, por exemplo, do nervo ulnar, que está no braço. Então, não tem relação com a incapacidade apenas no local da lesão. Doutora, nesse caso da hanseníase, a gente percebe que, infelizmente, nós estamos aí, o centro-oeste
Se a gente avaliar em termos de Brasil, como é que está? Quando a gente avalia o Centro-Oeste, ele ainda tem um caso muito alto de casos novos. Ele tem uma incidência de casos novos muito altos. Então, isso a gente tem que... por isso que é tão importante essa conscientização, porque está tendo muito casos novos. Então, a gente tem que identificar esses casos novos logo no início, instituir o tratamento logo no início, para a gente evitar a transmissão e evitar também as sequelas da doença. Tem o tratamento, essa medicação, tem algum efeito colateral que às vezes a pessoa tome e sente e fica com receio de continuar? Assim, efeitos colaterais são comuns em todas as medicações que a gente toma, né? Tem sim, pode ter alguma intolerância gastrointestinal, a pessoa sente algum desconforto. Tem um dos medicamentos deixa a pele um pouquinho mais amarelada, mais escurecida. Isso também é comum nos pacientes que tomam esse medicamento, mas isso deve ser sempre avaliado junto com o médico. Então, no tratamento, geralmente tem sempre uma dose que é supervisionalizada, uma vez no mês. Então, isso deve ser discutido com o seu médico que está acompanhando. Se tiver algum efeito colateral indesejado, grave, a gente suspende a medicação com uma nova opção de medicamento. Então, o tratamento, apesar de no início ser assim, aqueles 3 medicamentos, ele pode ser alterado durante o tratamento, sempre em contato com o seu médico. Então, teve algum efeito colateral, não é só suspender o remédio sozinho. Eu suspendo, procura o médico. Procura o médico que vai ser conversado e vai ser feita a melhor opção. Diante dessa situação que a senhora colocou aqui, da doença, da hanseníase, por que as pessoas abandonam o tratamento? Qual é a explicação que normalmente elas falam? Geralmente, o tratamento é muito longo, tá difícil ficar indo no médico todo mês, não entende, não compreende a importância daquele tratamento. Acho que isso é muito importante a gente explicar para os pacientes e para a população em geral, a importância do tratamento. Acho que quando a gente entende a importância e por que a gente está tomando aquele remédio por um período tão longo, né, a gente consegue ter um tratamento mais eficaz. Doutora Ana Elisa Mendonça, obrigado pela entrevista, pela essa consulta ao vivo. Um grande abraço, obrigado. Volte outras vezes. Muito obrigada, um bom dia. Nós falamos com a doutora Ana Elisa Mendonça sobre o janeiro, né, que é dedicado também à conscientização das pessoas sobre a doença da hanseníase. Vamos continuando agora, vamos falar de título de cidadão. Olha só, o Estado de Goiás ganhou um novo e ilustre filho, o jogador Michael, que a sua trajetória é sempre brilhante, né, exemplar, saiu do crime para ganhar os estrelatos nos campos. A reportagem que você vai ver agora é da Edrisa Borges. Mais uma conquista na vida de Michael Richard, craque do Flamengo, o atacante do rubro-negro que fez história aqui na nossa terra. Doutora, obrigado pela entrevista, viu? Título de cidadão goiano da Assembleia Legislativa. Tivemos a oportunidade de conceder hoje, aprovado por unanimidade, apresentado pelo deputado Gustavo Seba, juntamente comigo, o título de cidadão goiano, a esse exemplo de homem, exemplo de jogador, e que tem um trabalho social belíssimo. Michael, cidadão goiano. Obrigado. Conhecendo um pouco da história dele, que eu confesso não conhecia, história de muita Tá certo, obrigado, um bom dia. Chegou, agora conquistou o mundo aí através do seu talento. Estamos muito bem, descansou? Feliz ano novo pra você, viu? Eu, como deputado estadual, participando aqui desse momento importante, fico muito feliz e realizado Olha o Michael. em ver o quanto Rapaz, a história desse menino é ele, interessante. através da sua dedicação, da sua obstinação, Foi, não foi? conseguiu chegar Tem ao uma título. entrevista que ele conta essa história que é emocionante. Quando ele estava no Goiás, que ele conta como é que ele... O esporte resgatou esse jovem, o Michael, trouxe ele de volta para a sociedade. Obrigado, doutor. Um abraço, bom dia. Então, a gente Não, e ele usa o conta esporte que, do Michael, eu lembro que ele falou que ele foi pro Goianese e o Goianese falou assim, não tem dinheiro para te pagar, não. O esporte pode mudar a vida e como 700. mudou a vida do Michael. Aí ele falou, isso é topa. Richard tem 28 Só a casa anos. do cara, Nasceu bicho. em Pochorel, Um arranjo no vai Mato precisar do Grosso, elevador pra jogou subir. no Goiânia, Goianésia, Goiás, Flamengo Quanto que ele tá ganhando e hoje? até no Al Hilal da Arábia Saudita. Cara, Uma que trajetória loucura, hein? recheada Bicho, de gols e inúmeros ele- títulos. O atacante retorna para o Flamengo. Ele é esse com jogador contrato todo? Você até acha? Você gosta dele? 2028. Eu já era goiano, agora com esse título eu me sinto mais goiano e eu espero que eu possa também incentivar outras crianças, né,
ver a importância desse título. Ah, não. Na oportunidade, o jogador goiano, agora de papel passado, destacou a união de forças na transmissão do Goianão entre o governo de Goiás, através da TBC, e o Parlamento goiano, com o aplicativo Deputados Aqui e a TV Assembleia. Esse aí não vale. Ele ama futebol. O Flamengo dessa época não vale. É igual como tinha o Pelé. Mas você falou um negócio, você lembra, a categoria do Leandro era algo impressionante. Aí se você pega, por exemplo, o Roberto Carlos na batida de falta, que loucura, né? Amado pelo governo, que Deus abençoe, viu? E o jogador lateral do falou Botafogo ainda sobre a possibilidade de, no futuro, quem sabe, representar novamente o estado de Goiás. É um desejo do meu coração, quando eu voltar para Goiás, porque foi o clube que me deu a oportunidade também de chegar onde eu cheguei. Então eu tenho tatuado a minha pele Goiás, porque é o clube do meu coração mesmo. Que legal, né? Parabéns ao Michael. E falando de esportes, né? Eu quero receber aqui mais uma vez, estava com saudade dele, meu amigo comentarista esportivo Hugo Duarte. Hugo, tá tudo bem com você? Bom dia, Jorge. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Prazer enorme. Estava de férias, né? Descansando um pouco. Merece. Voltando para esse campeonato goiano aí, que os clubes contratando, aquela expectativa para saber quem vai acontecer, mas eu já vou te adiantar. Atlético é favorito para ser campeão goiano. Se vai ser campeão, é outra história, porque o Vila e o Goiás, e o Goiânia também, vem muito forte nesse campeonato. Antes de você falar nisso, eu queria que você comentasse sobre o Michael. O Michael joga num time que você já jogou, que é o Flamengo. Sim. O que você acha? O Michael é uma história fantástica, a história do Michael. Não é? Começou no Goiânia, foi para o Goianésia, veio para o Goiás e hoje é um grande jogador no cenário nacional e internacional. Então está no Flamengo, está num dos melhores clubes do mundo e um jogador que teve aqui, né, na Assembleia, o presidente Bruno Peixoto e os demais deputados receberam, homenagearam. É um jogador que vale essa admiração, né, e esse trabalho que tem feito sobre o Michael. É um exemplo de vida, é um exemplo de jogador e está aí no cenário nacional muito bem. Quando ele começou, ele foi... Aqui ninguém quis ele, né, em Goiânia. Parece que ele fez teste e não passou em nenhum. Foi jogar no Goianésia. Ele é considerado um jogador de terrão, de pelada, na verdade, certo? Mas o Michael deu uma volta por cima. Aí ele foi jogar no Goianésia, é isso? Ele saiu do Goiânia e foi para o Goianésia. Quanto que ele recebia lá por mês? Olha, lá no Goianésia, se eu não estiver enganado e acho que não estou, o salário dele era de R$800. R$800 por mês? Isso. Hoje quanto que ele ganha? Hoje ele ganha menos, né? Ele ganha R$1,5 milhão por mês lá no Flamengo, né? Deve ser uma loucura na cabeça do ser humano. Não deve falar do jogador. Não sabia? Por quê? Eu estou dizendo assim, esse rapaz, pelo pouco que eu conheço da vida dele, da história dele, é uma história de superação, né? Foi um jogador que estava praticamente acabado para o futebol. E ele, né, se converteu, né, virou evangélico, e dali a vida dele deu aquela mudada. Ele deixou as coisas erradas, né? Todo mundo, ele mesmo já deu essa entrevista dizendo que as coisas que ele fazia. E aí ele, claro que ele quis e ele conseguiu. Por isso que você que está na audiência, quando nós queremos, nós podemos. Vamos falar então, já que o Campeonato Goiano começa semana que vem? Semana que vem. Já quarta-feira? Dia 15, né? Quarta-feira. A estreia do Goiás, do Vila, do Atlético e todo mundo, os clubes do interior, todos naquela expectativa, mas eu continuo afirmando que este ano vai ser igual ao ano passado. É um clube da capital, será o campeão goiano. Um time da capital. O Atlético, para mim, é o favorito a ser campeão, é o clube a ser batido, o Atlético. Agora, o Goiás, Vila Nova vem forte. E o Goiânia também está com a equipe, não vou dizer aí que é favorita a ser campeão, mas se tiver surpresa, eu coloco o Goiânia nesse meio aí. Quem do interior que está te chamando mais atenção? Olha, o Anápolis, pelo que apresentou, pelo que fez na Série D, subiu para a Série C. O Anápolis é um time que já foi campeão goiano. Nós temos o Craque, temos o Goiatuba, Goianésia, enfim. Tem o Abecate, que é um clube novo, a primeira vez está disputando a divisão. E sempre aquela expectativa dos clubes do interior. Mas se você me perguntar, eu colocaria o Anápolis como favorito aí para fazer uma boa campanha. O Anápolis? Eu estou abrindo aqui para ver já a tabela. Para ver quem joga contra quem. Atlético Jataiense, Goiás e Goiatuba, Vila Nova e Aparecidense.
Então aqui, Vila Nova e Aparecidense, quarta-feira, dia 15, 7h30 da noite no Oba. No Oba. Tem um detalhe, Jovem, todo começo de campeonato, até você pode anotar aí, que você gosta de anotar no seu caderninho. Quem quiser bater no Goiás, no Vila e no Atlético, tem até a 5ª rodada, porque depois não bate mais. Por quê? Porque depois eles têm entrosamento, a parte física está boa, os jogadores que foram contratados começam a jogar, a musculatura daquilo que é feito na pré-temporada começa a se soltar, e aí, meu querido, é uma Scania na baixada e uns fusquinha no meio da Scania. Olha só, gente, então vamos falar da primeira rodada, eu quero que você me ajuda aí. Ajuda. Vila Nova e Aparecidense jogam quarta-feira, 7h30 da noite. Vila Nova, favorito, né? Favorito. Favorito. Aí, na quarta também, às 20 horas, joga o Goiânia e o Goiás, é isso? Não. Goianésia. Goiás e Goiatuba. Isso, é porque tá aqui Goiás. Goiás e Goiatuba. E Goiás. Lá em Goiatuba. Quem que Goiás é favorito, mas se o que eu disse, se o Goiatuba pregar uma surpresa no Goiás, não é novidade, pode acontecer. Craque e Anápolis jogam quarta-feira, 8h30 da noite. Pois é, o Craque joga em casa, mas para mim o Anápolis vai chegar lá e bater o Craque lá em Catalão. O Goianésia enfrenta o Inhumas, também na quarta, 8h30. O Goianésia? É. Goianésia em Inhumas. O Goianésia é favorito. O Goianésia está com o time jogando em casa. Bem montado, é favorito. Você vai ganhar, mas é favorito. E na quinta-feira nós temos o Goiânia e a Abecate, né? Isso, e também tem um Atlético na quinta-feira também. Com a Jataiense? Jataiense. Atlético favorito, no Antônio Ascioli. E o Goiânia jogando fora também? É o Atlético e Jataiense aqui, né? Eu tô falando assim, o Goiânia jogando fora joga em Abecate. O Goiânia é favorito. É? O Abecate vai ter que mostrar muita bola. Fala desse Abecate aí. O Abecate é um clube, né, de ouvidor, é um clube de empresário, um clube que está muito bem estruturado, é um clube que está trabalhando, pode ser surpresa no campeonato, mas pode também não aguentar a primeira divisão e descer. Para mim, os favoritos a descer de divisão, Inhumas e Jataiense. Inhumas e Jataiense. Quais são as regras para esse campeonato? Esse campeonato nós temos, se não houver um clube do interior que seja o campeão, vai ter a disputa do campeão do interior também. Por exemplo, Goiás, ou Atlético, ou Vila, ou Goiânia, clubes da capital é o campeão goiano. Aí vai ter a decisão dos clubes do interior para ver quem é o campeão do interior. E lembrando que tem prêmio, viu? O primeiro colocado, o campeão, ganha 200 mil e o clube do interior ganha 100 mil reais de bonificação. São quantos times? São 12 times. Quantos passam para a próxima fase? 8. Do mesmo esquema do ano passado. 8 classifica, o primeiro joga com o oitavo, o segundo com o sétimo, assim sucessivamente. E aí é mata-mata? Aí é mata-mata depois, a quarta de final, semifinal e a final do Goianão, que eu acredito que seja 2 equipes de Goiânia. Mas vai ter algum jogo no Serra Dourada? Se o estádio Serra Dourada estiver liberado, estiver tudo em condições, o Vila Nova vai mandar o clássico, né, no caso, os clássicos no Serra Dourada. O Vila, sim, quer jogar, principalmente com o Goiás. Se tiver o Serra Dourada, e isso é uma coisa maravilhosa. E pode ser 2 torcidas juntas também. Pode ter essa chance. Vamos falar, quem foi campeão ano passado? Inclusive, eu pedi para separar, se o pessoal já tiver, já pode colocar, para a gente falar do último campeão goiano. Atlético, né? Tricampeão goiano. Tricampeão. Ele vai tentar o tetra. Por isso que o Atlético é um dos favoritos. Para mim é o favorito. Se ele vai ser campeão este ano, não sei. Agora, outra coisa. Vamos pegar uma situação. O Vila Nova tem quantos anos que não ganha? 25, né? 95 foi o último ano. 20 anos, 22. Anos. 20 anos. O Goiás já tem uns 6, O Goiás tem uns 6. 6 anos. 6. Então, quer dizer, quem está mandando no terreiro? O Goiânia tem 50, tá? Só para te lembrar. O Galo tem 50 anos que não ganha o título. Mas já ganhou. 74 foi o último título e eu tinha 10 anos, fui lá ver. Aí, o pessoal do Goiás já voltou, nós estamos mostrando as equipes aí. Treinando. Muitas novidades? Olha, sim, o Goiás fez algumas contratações, o Wesley Garcia, aquele pequenininho jogador do Paysandu que entra e faz gols, é a grande novidade no time esmeraldino. E outras contratações... Aliás, esses baixinhos de fora, né? Tem aquele, o Soteldo. Né? Que loucura, hein? Craque, viu? Eu gosto de ver ele jogar. É jogador rápido, né? Jogadores que... Esse Wesley, o Hélio dos Anjos já diz, olha que é fogo de palha, mas fez 27 jogos pelo Paysandu e fez 14 gols no campeonato. É bom jogador, agora espera. É sempre assim aquela dúvida. Contratou, todo mundo empolga, mas tem que jogar
é dentro do campo. O campo que resolve tudo lá dentro. Não adianta, nome é bom, é craque, mas se não jogar, vamos esperar, né? Com o decorrer do campeonato você vai ver quem é de fato que mereceu a contratação. Que a gente sempre fala, quando a gente vai falar de futebol, a gente olha muito, né, a questão das estrelas do time, né? Qual é o time que realmente vai estar trazendo jogadores de nome para que a gente possa comentar, possa ser uma referência, vamos dizer assim. Esse você já citou, esse daí, não é isso? Vila Nova. O Vila contratou vários jogadores que jogaram até, inclusive, Série A, zagueiros aí que jogaram pelo Fortaleza. O Kozlins, que estava na Série A, o goleiro que o Vila contratou. Enfim, o próprio Atlético também trouxe o atacante do Guarani, que já tinha jogado na equipe do Vila Nova, artilheiro. Então, assim, as equipes do estado de Goiás, Goiânia e Atlético e Vila, estão fazendo contratações de acordo com as suas possibilidades. Não adianta o torcedor achar também que vai vir o Arrascaeta, que vai vir o Pedro. Não, são jogadores medianos para os clubes goianos. Pois é, que coisa interessante. Então, vamos acompanhar. Na próxima quarta-feira começa o nosso Campeonato Goiano, mais uma vez. Nós vamos transmitir? Isso, lembrando que a TV Assembleia vai fazer as transmissões do Campeonato Goiano mais uma vez. O ano passado foi muito bom e este ano será melhor ainda as transmissões pela TV Assembleia. O senhor vai estar participando, claro. Sim, espero que sim, né? Acredito que sim. Eu vou torcer demais, viu? Aliás, nas suas férias eu gostei de umas postagens que você andou fazendo no seu Instagram. Eu? É. O que, por exemplo? Umas fotos de uns times maravilhosos. Ele jogando no Corinthians, ele jogando no Flamengo. De vez em quando dá aquela saudade, né? Dá uma vontade de estar lá no gramado, já que não pode, tem que colocar foto para matar. Quando você parou de jogar, você voltou pelo menos como peladeiro ou você não? Nunca. Eu parei de jogar em 2000, né? Encerrei minha carreira no Fluminense. E nunca mais, Jorge, eu joguei futebol. Por quê? Porque tem um detalhe, você quando para de jogar futebol, você ainda acha que joga e você quer fazer as mesmas coisas que você fazia dentro do campo. E aí vem as contusões. E você parou de jogar, você não tem mais médico, você não tem mais aquela mordomia toda para te curar. 3 enfermeiros, 4 médicos, 5 massagistas. Então, é um pouco difícil. Eu parei e cuido mais da saúde do que ficar jogando futebol. Tá certo. O Hugo foi um dos grandes goleiros do nosso futebol brasileiro, campeão do mundo. Campeão do mundo pela seleção brasileira de futebol. Isso. Não é qualquer um que está aqui não, viu, gente? Campeão brasileiro pelo Flamengo, 83, Pode falar. 87. Pode falar. Campeão mundial, campeão sul-americano. Fui campeão de tudo, você sabia disso? Só não fui entre planetas, porque não tem como disputar, né? Mercúrio contra a Terra, contra Marte, mas do mundo, do Rio, do Brasil, sul-americano, tudo. Eu tive essa honra e esse prazer de poder defender não só o meu estado, como o meu país também, o grande nosso maravilhoso Brasil. Tá certo. Mas você tem muita saudade, não tem? Futebol deixa muita saudade, não deixa? Temos saudade, mas eu me preparei, né, Joia, para poder encerrar a minha carreira. Eu não fui um ex-atleta frustrado, eu consegui tudo aquilo que eu poderia ter ido mais longe, né? Meu sonho não foi realizado. Assim, disputar uma Copa do Mundo pela seleção principal. Eu não consegui, mas onde eu cheguei eu sou muito feliz. Eu tive na seleção sub-20, a primeira seleção do Brasil que foi campeã do mundo, né? Foi, na época, o Galvão Bueno até me disse, foi transmitido para 126 países os jogos. E tinha Dunga, tinha Bebeto, tinha Jorginho aí, que dispensa comentários. Então você tem muita gratidão pelo futebol. Eu espero que ele esteja também, porque ele tenha por mim, porque eu não sei, eu tenho por ele, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida e por isso que eu sempre disse, eu falo que o esporte, ele é vida. Futebol, se você não for um profissional, não conseguir chegar aos seus objetivos, mas o esporte te leva, pelo menos, a ser um cidadão. Abraço para você. Outro para vocês, sempre é bom estar contigo. Grato pela sua participação. Obrigado e até a próxima. Gente, eu estou falando nessa questão da gratidão, porque eu sempre falo para as pessoas quando eu converso que um dos sentimentos mais importantes do ser humano é exatamente a gratidão. É um reconhecimento que você tem pelas pessoas que estão com você, por alguém que te ajudou. Ser grato é muito mais do que isso, não é? Por isso eu quero falar agora com a Aparecida Tavares, que é neuropsicóloga, que vai falar exatamente do Dia da Gratidão, que na verdade é todo dia, né? Bom dia. Bom dia. Tá tudo. Estão com saudade de você. Também. Que dia que é o Dia da Gratidão? Então, diversos países, né? Falam sobre a gratidão em diferentes dias.
No Brasil, nós temos aí o mês de setembro e hoje também dia 6 de dezembro. Janeiro. Dia da gratidão. De janeiro. Dia 6 de janeiro. É o dia da gratidão. Dia da gratidão. Como é que você avalia, do ponto de vista da psicologia, a gratidão? A gratidão é uma expressão, né, de tudo aquilo que somos, principalmente na nossa dimensão espiritual, né, que tem a ver com esse entusiasmo que vem de dentro, essa coisa gostosa de saber que a nossa vida era uma vida de propósitos, né? E quando eu estou na vida do outro, sendo grato, eu desenvolvo em mim circuitos neuronais de prazer, né? Desenvolvendo saúde mental e bem-estar. O Hugo, quando ele esteve aqui, eu perguntei para ele sobre isso, o Hugo, que é o nosso comentário esportivo, Hugo Duarte, ele falou que é muito grato ao futebol, né? Que deu a ele muitas alegrias, praticamente todas do futebol. É essa gratidão que as pessoas têm que ter? Sim, é esse reconhecimento, né? Da nossa parceria com essa vida fraterna no mundo, né? Quando a pessoa não é grata, ela não tem esse sentimento de gratidão, o que isso provoca na questão psicológica dela, na saúde mental? Com certeza, pensamentos disfuncionais, né? O que é um pensamento disfuncional? É aquele pensamento que vai gerar em mim sentimentos tão negativos, e esses sentimentos negativos são capazes de produzir em mim toda uma psicossomática. O que é a psicossomática? Essas dores, né, que você vai ao médico e não descobre muito bem o porquê que elas estão instaladas. E muitas vezes está lá no mau humor. As pessoas são gratas porque os pais ensinam ou elas adquirem isso ao longo da vida? Com certeza, nós temos o fator ambiental, né, Jordevar? Aquilo que eu vou experienciando em casa, eu vou aprendendo. E se eu tenho pais que não são tão gratos, eu posso aprender a não fazer dessa forma, entende? E quando os pais são gratos e os filhos não seguem o exemplo? Importante entender que a sementinha foi lançada, mais cedo ou mais tarde a maturidade vai chegando, né? Sabe aquela pessoa que você diz assim, gente, mas como fulano mudou? Porque como somos seres biológicos, psicológicos, sociais e também espirituais, essa dimensão espiritual em algum momento vai vir em nós, nem que seja naquele último suspiro da vida. Não, eu queria comentar, não é fugindo, mas na verdade tem uma coisa que a gente nota, por exemplo, se você está no trânsito, dirigindo, e uma pessoa às vezes está atravessando fora da paz, você para. Né? Aquele gesto de parar, deixar a pessoa passar, ou mesmo o carro, fazer a ultrapassagem quando ele dá seta, é impressionante a reação das pessoas, né? Quer dizer, como é que se avalia isso? Me conta. Por que as pessoas se sentem tão valorizadas quando você respeita o direito dela? É interessante, né? Porque isso me parece que está se tornando cada vez mais raro. E aí a gente se espanta e fica tão grato, né, de ter um direito assistido e entender que gratidão tem a ver com generosidade. É mesmo? Sim. Por quê? Porque quem é grato, automaticamente a gente se torna generoso, né? Olha só, eu quero, na minha generosidade, reconhecer. Por exemplo, a alegria de estar aqui é a minha generosidade de estar ao seu lado e ao lado do público, né? Então, essa alegria ela é expressa, por quê? Porque há em mim uma alegria de estar aqui. E é interessante que na nossa relação com o outro, nós vamos expressar atos de gratidão, seja no elogio, seja naquele bilhete que a gente diz, né, para o outro assim, nossa, valeu a pena. No reconhecimento, na nossa escuta ativa, né, saber escutar. Agora, nesse mundo que a gente vive, Aparecida, que é um mundo acelerado, onde as pessoas valorizam, às vezes, muito mais o telefone do que uma boa conversa, como é que isso funciona? A gente tem que fazer um exercício, né? Que exercício é esse? Voltar à nossa humanidade, né? Se eu curto, por exemplo, um story, seja do Jordevar, de um amigo, eu estou curtindo porque eu estou numa onda automática ou porque realmente eu me sinto grata por aquele compartilhamento. Aí que tá. O que está dentro de mim? Nessa expressão da minha curtida. De repente, eu posto algo e eu estou postando porque eu acredito naquilo ou porque a maioria está fazendo.
Qual que é a minha ideologia, a minha filosofia de vida? Então, acho que a rede social ela pode funcionar muito bem, desde que eu seja eu, que eu não me despersonalize para me transformar numa outra pessoa que não seja eu. É porque muitas vezes a gente nota que às vezes você faz uma postagem de um assunto super interessante, legal, que ilustra, mas ele tem aquele que chega lá com aquele mau humor danado e começa a fazer críticas infundadas, às vezes que ele não conhece o assunto, às vezes não conhece a pessoa e começa a fazer críticas, não é? Isso. Sim, isso é uma terra que não é de... Parece que é uma terra que não é de ninguém, né? Quando a gente vai para a rede social e a gente começa a trazer num ato agressivo aquilo que não está muitas vezes naquela situação específica, mas que está falando muito mais de mim, como que eu lido com uma determinada realidade, né? E aí eu vou expressando essa agressividade ali. Cuidado. Essa agressividade, que a gente está fugindo um pouquinho do assunto, mas eu acho que tem a ver também com o sentimento. Essa agressividade que às vezes as pessoas demonstram nas redes, ela tem isso no lado pessoal ou é só para mostrar que ela está participando, que ela quer discordar ou qualquer coisa parecida? Tá. De alguma forma, direta ou indireta, olha, se eu estou querendo discordar porque eu quero, vamos dizer assim, fazer parte de uma onda, por que eu quero fazer parte? Alguma coisa já está errada, né? Então, se isso vem de mim ou vem suscitado pelo grupo, porque acontece isso, né? Se eu estou aqui no grupo, eu faço parte desse grupo, nem que seja para ser do contra. Eu quero Ibope. Pois é, mas voltando à gratidão, você percebe hoje, se a gente for avaliando com o tempo todo, as pessoas têm mais esse sentimento de gratidão, mesmo com essa loucura da internet, ou isso está diminuindo? Tá. Eu quero crer que a gente ainda é gente. E sendo gente, a gente vive esse reconhecimento, né, de ser agradecido. E à medida que a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai entendendo, Jordevar, que essa gratidão, ela vai para uma amplitude, não mais só dessa relação interpessoal com o outro, mas dessa relação que eu tenho com aquele que me criou, independente da minha religião, daquilo que creio. Tá certo que esse ano a gente seja mais grato, né? Com certeza. Obrigada. E a minha gratidão pela sua participação, por estar aqui com a gente ao vivo, conversando com o nosso telespectador, falando exatamente desse sentimento que eu acho tão importante, tão bonito. Obrigado. De janeiro a janeiro, vamos ser gratos. O dia da gratidão é todos os dias do ano. Todos né? os dias. Gratidão, gratidão. Tá certo. Gente, nós conversamos com a Aparecida Tavares, neuropsicóloga. Um grande abraço, feliz ano novo para você. Feliz ano novo. E com isso a gente vai encerrando, né, a nossa edição de hoje, desta segunda-feira, do programa Agora Goiás, sempre ao vivo para você no canal 3.2 da TV Assembleia. Amanhã a gente está de volta. Um grande abraço para você. Mas eu sempre falo,